Restaurantes familiares mantêm tradição através do tempo. Conheça o passado e o futuro dos cinemas de calçada de Porto Alegre. O Brasil é o país de futebol e pode provar também que tem capacidade de organização. Conversamos com o secretário Calil Sebi sobre os preparativos para o Mundial. Uma tradição de família. Conheça a história de 3 gerações dedicadas ao escotismo. A superação através do esporte. Conheça a esgrima paralímpica. Essas são as informações que você confere agora no ESPM News. Bom dia. Bom dia. Restaurantes familiares atravessaram um tempo investindo em inovação e gestão compartilhada. Confira alguns exemplos de sucesso com o nosso repórter Márcio Manzur. Administrar um restaurante familiar não é fácil. Manter a tradição do nome e a qualidade do serviço são desafios para os herdeiros. Na Churrascaria Santo Antônio, os segredos da cozinha foram passados de pai para filho. A gestão do restaurante está na 4ª geração da família. Eu, a minha irmã e mais meu irmão Alfredo. Então ficamos sócios do meu pai. E o pai um pouco se assustou com a história da morte do meu tio e puxou o freio de mão pro cara. E nisso a gente já estava andando sozinho aqui, já estava tomando conta da casa. Jorge conta como conseguiu manter o restaurante. Foco. Qual era o nosso produto? O filé de chapa, a carne grelhada, as porções fartas, o churrasco à la carte. Aí começou muito modismo em Porto Alegre, vindo de outras regiões também. É o espeto corrido. Quando o espeto corrido entrou, foi no meio da minha gestão aqui. Aí o que acontecia? Abriu os Nova Brécia, o chimarrão, essas coisas todas aí, o pessoal migrou. Deu uma diminuída no movimento. E aí o que o pessoal dizia, vinha aqui, tem que botar espeto corrido, que está na moda. Eles voltam, foco. Restaurantes familiares mantêm a tradição sem perder de vista a modernização do negócio. A gente, desde que inaugurou aqui, há 25 anos atrás, nós temos energia solar, então a nossa água é toda com energia é aquecida com energia solar. Nós recolhemos água da chuva, agora nós queremos reestruturar, trocar as descargas nos banheiros e usar água da chuva para as descargas. No restaurante Baumbach Rathskeller, pai e filha dividem o comando. Empresa familiar, as coisas se complicam um pouco, porque na realidade tu tem o relacionamento de sócio e se mistura, as relações se misturam de pai, filhos e sócios, né? E aí tu conseguir dividir isso, separar isso é um pouco complicado. Para os funcionários, trabalhar em um restaurante familiar tem suas vantagens. Tem o contato direto com o dono, né? Não é aquela coisa que tu passa para alguém para chegar neles, não, é direto com eles. Para Orlando Baumbach, o segredo está em manter o foco no negócio. Não interessa quem é o dono, interessa que a firma funcione. Falta de segurança, conforto e tecnologia foram os principais motivos para os cinemas de calçada migrarem para shoppings e centros comerciais. Confira essa história com o nosso repórter Danilo Pedraza. Os cinemas de calçada são raridade no Brasil. Em Porto Alegre, isso não é diferente. Na capital gaúcha, as salas de cinema de rua marcaram a história da cidade. A história do cinema está absolutamente ligada à experiência dos cinemas de rua, dos grandes cinemas de rua. O cinema chegou em Porto Alegre no ano de 1896, com a primeira sessão na Rua dos Andradas. Mais de 100 anos depois, quase no mesmo endereço, no dia 4 de agosto de 2005, os últimos cinemas de calçada da cidade, Guarani Imperial, fecharam as portas com uma sessão de despedida. Ao mesmo tempo que foi uma sessão melancólica, foi uma sessão com as pessoas bateram palma no final, né? Alguns foram fundamentalmente em função de que seria a última sessão, mas também havia pessoas que estavam ali para assistir o filme. Alguns prédios onde ficavam as salas estão abandonados. Outros tornaram-se novos empreendimentos. Porque fica muito caro manter uma sala separada, de repente num quarteirão que tem o valor imobiliário é muito grande, só o dinheiro do cinema não dá para você manter aquele prédio, aí começa a decair e aí fecha. O Cine Teatro Capitólio ainda está em reforma. A reinauguração está marcada para o dia 27 de março de 2014. Na data, é comemorado o Dia do Cinema Gaúcho. Se decidiu transformar esse prédio não apenas numa sala de cinema, né, para preservar uma antiga sala de cinema de rua,
Mas o Capitólio será mais do que isso, ele será a Cinemateca do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, um arquivo que vai guardar a memória do cinema gaúcho. Eu acho que é o cinema talvez mais emblemático dessa era que permanece ainda em Porto Alegre, por isso, felizmente, o poder público teve essa visão de tombar o prédio. Eu acho que é fundamental também para que as próximas gerações saibam que aqui um dia existiu esse Capitólio, aqui, né, esse cinema que foi importante na vida social dos moradores aqui perto, né? Agora vamos saber mais sobre os cinemas de rua com a opinião de Danilo Pedraza. Bom dia, Danilo. Qual é a situação atual dos cinemas de rua? Bom dia. Atualmente, os cinemas do Guion Center da Nova Olaria, os Cine Bancários, a Sala Eduardo Ritz, Norberto Lubisco, da Casa de Cultura Mário Quintana, a PF Gastal da Usina do Gasômetro, o Instituto NT de Cinema e a Sala Redenção oferecem uma programação alternativa dos cinemas de alto escalão da cidade. Além do Capitólio, outro cinema está em reforma atualmente. Onde fica a Sala do Imperial vai se transformar num centro cultural da Caixa Econômica Federal. A previsão é que em 2015 o prédio já esteja aberto ao público. Alguns andares superiores do prédio irão abrigar e unificar a Secretaria Municipal da Cultura da cidade. Obrigado, Danilo. Agora vamos a um rápido intervalo e a seguir você confere como Porto Alegre está na preparação para a Copa do Mundo. Esse ano, Porto Alegre recebeu um grande evento esportivo, o Mundial de Atletismo Master. A organização pode servir como exemplo para a Copa do Mundo de 2014. Porto Alegre vai receber, em 2014, a Copa do Mundo. Mas será que a cidade está pronta? Há menos de um ano do evento, a capital gaúcha sediou o Mundial de Atletismo Masters. E alguns problemas como transporte, infraestrutura e comunicação foram expostos. Será que aprendemos com essa experiência? Agora o nosso repórter Felipe Braun está com o secretário Calil Sebe para conversar sobre os preparativos de Porto Alegre para a Copa do Mundo. É com você, Felipe. Obrigado, Lucas. Agora estamos aqui com o secretário Calil Sebe para conversar um pouco mais dos preparativos de Porto Alegre para receber a Copa do Mundo de 2014. Primeiro queremos saber do secretário Calil como estão os preparativos em si. Extremamente positivos. Nós vamos ter um mega evento com 5,5 bilhões de pessoas no mundo todo para assistirem à Copa do Mundo. Por acaso na Copa do Mundo tem futebol, mas ele é um grande negócio que temos muitos desafios, mas muito mais oportunidades que desafios. E esse ano a gente teve a oportunidade de Porto Alegre receber um grande evento esportivo, que foi o Mundial de Atletismo Masters, que circulou por Porto Alegre cerca de 4.000 atletas. Tivemos um pequeno problema de comunicação durante o evento entre voluntários e atletas. Como está sendo essa seleção de voluntários para o ano que vem? Olha, vai ter dois tipos de voluntário. Vai ter o voluntário FIFA, que é aquele que faz o receptivo, a entrada dos estádios, locais de venda de ingresso, a FanFest. E vai ter o voluntário Brasil. Nós, no último Mundial Master, nós tivemos 500 voluntários. Desses 500 voluntários, 20% falavam o seu segundo idioma, inglês ou espanhol. Logicamente que é um dos grandes legados que fica da Copa do Mundo, a busca do conhecimento e aperfeiçoamento de um segundo idioma. Então nós vamos trabalhar fortemente, continuando a qualificar as pessoas que têm interesse em ter o segundo idioma. E durante o Mundial também a gente teve alguns incidentes, obviamente separados, assim, com transporte sendo cobrado a mais de estrangeiros. E após esses incidentes a EPTC fez uma verificação mais rigorosa. Mas para o ano que vem, onde vai ter turistas por toda a cidade, tem como fazer essa verificação? Eu acho fundamental. Hoje já existe equipamentos de tecnologia de informação, mas tudo está na cultura e na educação de um povo. Infelizmente não é só aqui em Porto Alegre, em outras partes. Mas eu não posso generalizar uma categoria toda, porque tem muitos taxistas que são do bem, que têm ética, pessoas que esqueceram sua sacola dentro do táxi e foi devolvido,
pessoas que não tinham o recurso suficiente para pagar uma corrida, mas eles fizeram um preço do qual a pessoa tinha, porque não tinha feito câmbio ainda. Então, nós temos que trabalhar no lado educacional e de cultura de um povo. É lamentável, mas nós vamos trabalhar fortemente para que as pessoas sejam conscientizadas que o bem receber é um praxe de um povo gaúcho. Agora, uma das coisas dos preparativos que mais preocupa a população são as obras que estão espalhadas por toda a cidade, não apenas as do entorno do Beira-Rio e do próprio estádio, mas em algumas outras avenidas. Como estão essas obras e os preparativos finais dela? Olha, extremamente positivo. O governo do estado, a Prefeitura de Porto Alegre e o Esporte Clube Internacional assinamos uma matriz de responsabilidade. São algumas exigências do Comitê Organizador Local da FIFA. Entre elas, o estádio já está com 90% pronto, ficará a tempo toda a estrutura de um estádio com padrões de segurança. A parte de segurança pública está toda ela com melhoria de equipamentos, aplicativos, minuto a minuto, a central de comando e controle, saindo de analógico para digital, a saúde já, qual é os prontos atendimentos, qual é os hospitais referenciados, a parte de mobilidade urbana ao entorno do Beira-Rio, e principalmente em frente ao aeroporto, o aeromóvel no aeroporto, o equipamento antineblina, todas as prioridades assinadas como compromisso de responsabilidade. Porto Alegre avançou muito, acelerou processos que talvez iriam demorar muito mais, e graças a um mega evento desse nós aceleramos processos. E então, para finalizar, a gente quer saber qual o principal legado que o senhor acha que vai ter a Copa do Mundo para Porto Alegre. Primeiro que 5,5 bilhões de pessoas no mundo vão estar assistindo a Copa do Mundo. Esse já é um grande legado, que tu vai ter oportunidade de prospectar negócios, emprego, renda. O crescimento do número de leitos na hotelaria, saindo de 13 mil camas para 18 mil camas. A segurança pública com qualificação dos seus policiais, mas principalmente a integração das polícias. A parte de mobilidade urbana, equipamento antineblina no aeroporto. Tudo isso são elementos extremamente importantes que a Copa do Mundo vai passar, e tudo fica legado para a sociedade. A Copa do Mundo é um grande evento que nos oportunizou acelerar processos. Muito obrigado, secretário Calil. Voltamos agora para o estúdio com Martin Manzur. O escotismo é uma atividade secular. Uma família representa a história de um dos grupos mais tradicionais do Brasil. Veja a reportagem de Lucas Abate. Honra, lealdade e respeito ao próximo. Esses são os 3 valores fundamentais para um escoteiro. A evolução e o crescimento pessoal é o que motiva a continuação no grupo. Dentro da filosofia que a gente fala em educação, o que a gente busca no jovem é o desenvolvimento deles. A cada dia que a gente vai, tem um jovem novo ou tem já aquele jovem que já está há mais tempo. E toda vez eles nos dão uma resposta diferente de construção, de valores e de formação da sua própria personalidade e da formação do seu caráter. O que nos mantém indo todos os dias lá é isso. É saber que a gente está com a juventude construindo a sua própria linha de vida. A dedicação é uma herança da família. Lino Schifferdecker entrou em 1934 no grupo George Black. De lá para cá, são 3 gerações e quase 80 anos de envolvimento. A esposa, Vilma Schifferdecker, fundou o grupo de bandeirantes na Sociedade de Ginástica Porto Alegre, mas sempre ia para a sede dos escoteiros para encontrar o chefe Lino. Quando a União dos Escoteiros do Brasil instaurou um movimento misto, a chefe Vilma migrou de vez para o escotismo e, junto com o marido, influenciou filhos e netos. Aí a gente foi continuando, e esses coitados se viram na obrigação de continuar e estão até hoje, né? E aí vieram os netos, e os netos também estão continuando todos no movimento. Tenho 5 netos no movimento. A Sojipa, onde fica a sede do grupo de escoteiros, é praticamente uma extensão da casa da família. Tem só pegar dentro Bom, né, vem ao natural, né? Como a família já vem desde sempre no escotismo,
quando tu nasce, tu já é dos escoteiros, né? Então, quando eu tinha, sei lá, 1 ano, 2 anos, já fui para acampamento com a minha mãe, na barriga da minha mãe também já estava. E daí tudo veio ao natural. Então, como tu entra no escotismo aos 7 anos de idade como lobinho, então eu tinha 6, 5, 4, 3 anos, já participava das atividades, né? Então daí é um processo natural da família que vem ao longo dos anos e continuamos até hoje. Afinal, ser escoteiro não é apenas se reunir aos sábados e acampar. É, acima de tudo, estar sempre alerta! No próximo bloco, você vai conhecer a esgrima paralímpica. Nossa equipe foi campeã no Campeonato Brasileiro de Esgrima para Cadeirantes. A competição contou com a participação de atletas de todo o país. A esgrima paralímpica ainda está em desenvolvimento. O repórter Felipe Brown traz mais informações sobre o esporte e seus atletas. Um acidente muda uma vida, mas saber seguir em frente pode fazer a diferença. Eu acho bom para valorizar e também dar uma autoestima na pessoa, né? Porque às vezes a pessoa sofre um acidente, fica deficiente, mas acaba se limitando. Fala que não pode, não tem mais nada para ele. Então é até legal ter um esporte paralímpico para que a pessoa veja que tem coisas além para ele fazer também. A esgrima em cadeira de rodas é um dos muitos esportes que ajudam na recuperação. No início, certo, quando o cara adquire a deficiência, às vezes ele meio que sai um pouco, né, da sociedade, ele vai começar a fazer o trabalho de toda adaptação. Mas é muito difícil a gente encontrar as pessoas até dispostas a sair, né, e falar, não, vou fazer um esporte, né? Mas depois que eles conhecem, dá uma diferença muito grande. A esgrima paralímpica é um esporte novo no Brasil. Existe há 13 anos e muitos atletas brasileiros já estão conquistando o mundo e ganhando medalhas. Giovanni é um exemplo. Foi ouro em Londres 2012. Uma experiência muito boa, porque no fato de quando tu tem a oportunidade de poder estar saindo fora do Brasil, de poder estar treinando com atletas de alto nível, eu acho que tu também está ganhando muita experiência com eles. As Paralimpíadas de 2016 devem ser um marco para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Nosso projeto maior é aproveitar esse ciclo para conseguir chegar em pós-2016 com um grande desenvolvimento da modalidade, e aí sim a gente ter chances efetivas nas Paralimpíadas seguintes. O futuro da esgrima também passa pela união dos atletas. Começaram a estimular, né, os outros deficientes para começar a esgrima. Acreditaram na realidade no projeto e começaram a trazer mais gente. Isso aí foi muito legal, é muito importante, porque eles estimularam e também acreditaram nesse projeto. Mônica buscou no esporte uma maneira de deixar para trás os problemas. Eu acho que o esporte ele desvia, hoje em dia, como o mundo está muito cheio de coisas ruins, o esporte é uma coisa muito boa assim, para tudo, não só para o físico, mas psicologicamente. E Lenilson aprendeu que a lesão é apenas uma parte da vida. O acidente é coisa da pessoa, às vezes acontece ou não, mas já que aconteceu, a pessoa não abaixar a cabeça. Tocar a vida e continuar sempre prosseguindo, sempre pensando em frente. O sorriso e a superação desses esportistas são exemplos de vida. Chegamos ao final do ESPM News. Bom dia. Até a próxima. Bom dia.